Boa tarde, você está aqui em mais um bate-papo interessantíssimo no Foresco Experience, diretamente da Fispal Food Service, aqui no pavilhão do AMB, trazendo para vocês as últimas novidades e tendências do nosso mercado, com informações vindas de líderes da área da iniciativa privada, iniciativa pública, setorial, com conversas que fazem a diferença para você, que é do nosso setor de hospedagem e alimentação. Agora a gente vai bater um papo aqui com a Edinalva de Jesus, que é a gerente de restaurantes e bares, nada mais, nada menos do que um dos hotéis mais icônicos deste país, que é o Hotel Unique. Como é que vai, Edinalva? Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, prazer você estar aqui. Nós estamos aqui também presentes com o Celso dos Santos Silva, que é o nosso diretor de capacitação e treinamento, o decano desta área de ensino no país. Obrigado, Celso, pela sua presença, que vai nos ajudar aqui no bate-papo com a Edinalva. Obrigado. Edinalva, vamos começar pelo seguinte. Primeiro, o Hotel Unique é um hotel icônico nesse país. Eu acho que muita gente gostaria de trabalhar lá, Exato. de estar na posição que você está. Você me comentava agora há pouco que você está lá há 20 e poucos anos. 22 anos. 22 anos Exato. no hotel. Exato. Me conta um pouco dessa sua trajetória, como é que você chegou a essa posição que você está hoje lá. E esse aprendizado de Unique, que tem clientes, né, de um hotel de alto luxo, mundial, né, tem gente no mundo inteiro querendo se hospedar lá. Né? Fala um pouco sobre isso. O Unique virou realmente uma referência, um hotel icônico na cidade, né? Uhum. Então, quando se fala em São Paulo, é impossível deixar de pensar em passar por ali, tomar um drink, tirar uma foto, né, comer alguma coisa. Isso. Mas eu tenho 46 anos, eu comecei nesse segmento de hospitalidade, de hotelaria em 2002, quando o Unique surgia na cidade, eu estava na universidade, eu sou formada pela Embi Morumbi, depois eu fiz pós-graduação para mercado de luxo, gestão de pessoas, tive a oportunidade de morar um tempo na Austrália, em Londres também para me aperfeiçoar, e não poderia ter uma oportunidade melhor de trabalhar num hotel como esse, né? Para poder realmente ter esse aprendizado. Você foi estudar em Londres e na Austrália? Foi trabalhar? Eu fui estudar sempre, porque quando eu entrei, eu já tinha, na verdade, concluído ensino médio, ensino fundamental médio, só que quando eu entrei realmente na universidade e eu entendi que eu iria para a área de hospitalidade, o hotel estava surgindo, então ele estava buscando profissionais no mercado, e não só profissionais com experiência, porque eu não tinha nenhuma experiência na área de hospitalidade, mas eles queriam realmente pessoas que tivessem esse interesse por aprender, por buscar conhecimento. Então, quando eu entrei realmente no hotel para trabalhar, fui entendendo que precisava ter idiomas, inglês, enfim, o que eu pudesse buscar. Você começou em qual posição lá? Na posição de ajudante de garçom. Você começou como ajudante de garçom. Exatamente. E hoje gerencia esta área. Esta área. Exatamente. Então, assim, foram muitas etapas, muitas promoções e muito esforço, né? Muito bacana. Mas graças a Deus realmente fui tomando ali boas escolhas, fui tendo também pessoas que acreditaram em mim, e também fui colocando interesse nas coisas, né? Fui indo atrás, então fiz a universidade, concluí. Realmente, depois de um tempo, percebi que precisava falar melhor inglês, precisava ter inglês. Então, fui para uma vivência na Austrália, morei em Sydney por alguns meses, retornei, segui trabalhando ali, terminando faculdade, aí depois terminei, fui para pós-graduação, e aí em 2017 eu vi que eu precisava de uma imersão maior em um país de língua estrangeira. Foi onde eu conversei com o hotel e saí para poder morar em Londres um período e ter esse idioma que a gente usa muito, né, nessa área de hospitalidade. Claro. E o Hotel Unique tem uma característica interessante, né, Edinalva? Diferente da maioria dos hotéis, não todos, mas a grande maioria, os restaurantes e bares do Unique, eles funcionam muito bem para o público externo, Exatamente. Né? Não somente para o hóspede. Inclusive, o Bar Sky, o restaurante Bar Sky, que é um local, ponto turístico na cidade de São Paulo. Eu mesmo, quando recebo algum estrangeiro, sempre levo lá, porque aquele visual, aquele espaço que vocês têm lá é maravilhoso. E já nasceu um pouco com essa característica, né, com o chefe Emanuel Bassolé, que assumiu a chefia logo de cara para montar ali as estruturas. Isso muda um pouco essa característica de hotelaria, da gastronomia de hotelaria ou não? Como é que vocês convivem com a questão do hóspede do hotel, que tem um nível de exigência, de luxo da hotelaria, com o cliente de fora,
gera problemas ou não? Tem produtos diferentes? Tem conceitos diferentes para os dois tipos de atendimento? Tem exclusividades diferentes? Como é que vocês harmonizam esses dois lados ali? Na realidade, quando o investidor do Unique pensou no Unique, ele queria um presente para São Paulo. Certo. Então, um presente para São Paulo precisa ser para o hóspede e para o cliente externo também. Muitas vezes ele pode estar ou não hospedado. Claro. Então, o que a gente conseguiu fazer um produto que realmente atendesse os dois nichos, mas que nós tivéssemos regras bem estabelecidas. Então, é claro, a gente tem uma piscina, a gente deixa parte de um horário esse espaço direcionado ao hóspede, para que ele possa estar ali de pouca roupa, tomando o sol dele. Perfeito. Só que no momento noturno, a gente entende que essa área ela pode ser, né, visitada por um público cidade, que vem exatamente de fora. Então, o café da manhã a gente consegue abrir ele para o hóspede e para o passante também, o almoço do mesmo modo, o jantar da mesma forma, e a pessoa consegue acessar o mesmo produto, na realidade. Então, quando você tem regras estabelecidas, uma coisa não fere a outra. Claro. Né? Sem contar o enorme espaço de eventos que vocês têm, que também deve ter um catering ali. É uma capacidade gigantesca. A gente tem uma área que ela acomoda realmente próximo de 1.800, 2.000 pessoas para eventos maiores. Quando, né, você abre aquelas salas que são modulares de uma forma completa, você consegue uma capacidade bem grande. Claro. Vamos entrar um pouco numa questão importante, que é a mão de obra. Primeiro, assim, quantos colaboradores vocês têm no AIB do hotel, mais ou menos? Hoje, Ou exatamente? Né, salão e cozinha, na realidade, que são equipes grandes, a gente tem próximo de 120 pessoas. Que atende a parte de eventos também? Também. Na realidade, né? A parte da cozinha, ela tanto atende Sky, serviço de home service, todos os horários do restaurante, mas também é uma equipe que contribui para o serviço de Com 120 colaboradores também. Vocês fazem todo o trabalho. Exatamente. Aproveitando a presença do professor Celso aqui, que trabalha com essa questão do treinamento e capacitação a vida inteira, né, e é o nosso diretor nessa área, como é que vocês enfrentam a questão de falta de mão de obra? Como é que vocês trabalham essa parte de treinamento, capacitação? Vocês fazem isso lá dentro? Como é que é a estratégia de vocês para esse problema que é uma dor de todo o setor? E o Celso, que é educador, na realidade é um importante olhar mesmo. No Unique, eu posso falar porque entrei muito jovem e o Unique sempre teve essa preocupação de que tivesse essa parte educacional muito cuidada. Então, tanto nós trazemos pessoas que são parceiros, né, educadores que vêm de fora para poder nos trazer esse conhecimento, esse desenvolvimento, como também dentro do próprio Unique, cada área cuida muito dos seus colaboradores e hoje nós temos um setor dentro do Unique que chama setor de desenvolvimento. Então, tanto você vai ser desenvolvido para fazer bem a sua área de atuação, como também vai te ajudar a se desenvolver para uma área de liderança ou para você executar melhores né, funções que você tenha ou trabalhar alguma competência comportamental que talvez te falte, né? Alguma competência técnica que a gente ali consiga entender que dá para desenvolver dentro do hotel. E dentro do Unique a gente tem profissionais de perfis muito diferentes e pessoas com muita capacidade. Então seria uma dó não usar esses profissionais para também treinar os seus times. Mas a gente sabe que trazer também parceiros de fora faz toda a diferença. Então, tudo que a gente consegue ali dentro do Unique trazer de ferramenta para desenvolver o funcionário vai ser feito. E eu acho que a gente consegue realmente bons resultados, porque eu sou um exemplo nesse sentido, porque comecei dentro de uma função bem júnior e fui me desenvolvendo e hoje gerencio essa área a qual eu comecei como ajudante de garçom. Então é um desenvolvimento que acontece para mim e para muitos dos nossos colaboradores. Como um ser humano. Exatamente. Né? Você, Cel, chegou a fazer alguma coisa lá de trabalho junto da Edinalva ali no Unique, não foi? Fizemos nós temos um projeto social, né, Gastromóvel, procuramos a Unique, da mesma forma que procuramos a federação, então demos uma aula uma tarde inteira na federação e uma tarde inteira no Unique. Então eles terem uma ideia, né, de que os hotéis têm uma entidade, né, que representa os empresários, e o Unique, e além de outros hotéis e restaurantes que a gente desenvolveu pela cidade. Agora, o Unique colaborou com esse conceito novo, né, essa dinâmica, de hospitalidade. Né? É verdade. Agora, a gente enfrenta uma questão também cultural um pouco das novas gerações, né, dos jovens
entrantes no nosso mercado, no nosso setor. Muitas vezes a questão do trabalho no final de semana ou outras questões aí das gerações. Vocês têm sentido isso, não? Muito dessas novas gerações em relação ao trabalho no turismo, na hospitalidade? Com certeza, porque hoje as pessoas elas buscam ter mais tempo, elas buscam às vezes ter o final de semana com a família, então é um pouco de um equilíbrio. A gente que trabalha muito voltado para a operação de um restaurante, normalmente datas especiais você está trabalhando, Lógico. né? Dia de pai, dia de mãe, Natal, Ano Novo, e aí a gente precisa conseguir fazer um equilíbrio, porque é claro, a gente precisa daquela equipe trabalhando, mas a gente entende que também fora dali nós temos pais, nós temos filhos, nós temos, né, mães e as pessoas querem ter esse tempo. Então, sem prejudicar uma rotina que a gente tem ali, a gente vai fazendo o melhor trabalho para que a gente possa dar um maior tempo de descanso para as pessoas, né? Para que a gente consiga, em algumas datas que sejam especiais para elas também, que elas possam viver com a família dela este momento, mas também é claro que a gente pensa nessa operação que tem dentro de um hotel e ela não pode ser prejudicada, porque ela tem, né, essa importância. Hoje, para um candidato para entrar na área de A&B do Hotel Unique, é mais importante ele ter o conhecimento técnico prévio ou é mais importante ele ter a postura, a cultura da hospitalidade, o comportamento adequado e depois aprende o técnico? O que vocês privilegiam mais? A técnica ela sempre vai ser importante, mas essa técnica você ensina, você aprende, né? Se você tiver essa disposição para aprender e esse interesse. Só que se você não tiver do outro lado a boa vontade, o interesse em servir, que é, na verdade, e a cultura da hospitalidade, exatamente, né? Que é a doação, porque você trabalhar servindo as pessoas é uma decisão. E você tem que entender o quanto importante é isso, porque o quanto a gente se prepara e o quanto a gente prepara pessoas, não é um trabalho simples, na verdade, mas é uma decisão que você toma de fazer aquilo e fazer o mais bem feito possível. Do mesmo jeito que outras áreas as pessoas se desenvolvem para fazer tão bem, a gente também nos desenvolvemos para fazer, né, como receber, como acomodar bem, como entregar o melhor alimento, né, como fazer essa técnica acontecer. Claro. Agora, uma questão interessante, a gente tem conversado com alguns outros hotéis, eu acho que o Unique, eu queria ver se eu estou pensando certo ou não, o Unique é um pouco diferente no seguinte sentido. Qual a importância do A&B, da gastronomia no Hotel Unique, no impacto da receita do hotel, do total, quanto representa o A&B no caso do Hotel Unique? Em função de ter equipamentos que atendem tanto o cidadão, o turista que não é hóspede, como o hóspede, né? Como é que você tem mais ou menos Sim, hoje a gente sabe que realmente dentro de Unique as forças elas são 1/3 eventos, 1/3 hospedagem e 1/3 gastronomia. Olha que interessante. Né? Porque a gente realmente tem um espaço muito importante para o Unique e para a cidade. Então, se a gente tirasse essa força, se nós vamos atender somente os hóspedes, não seria o mesmo ganho. São? Hoje 86. Nós 86 fizemos um retrofit, nós tínhamos 95 quartos, hoje nós temos 86 apartamentos maiores, fizemos uma reforma que deixou realmente o hotel ainda mais no jogo. Mais luxuoso. Mais luxuoso e mais no jogo, exatamente. Quer dizer que é interessante, né? No hotel, 1/3 hospedagem, 1/3 eventos e 1/3 gastronomia, incluindo a gastronomia dos eventos. Exatamente. E dentro dessa importância, como é que vocês trabalham a pesquisa de tendências, a mudança do serviço ou dos produtos ou de ingredientes? Como é que é o conceito gastronômico? Em muitos momentos a gente conversa isso, em muitos momentos a gente sente operacionalmente também alguns resultados. Hoje as pessoas elas têm uma preocupação com beleza, com ganho de peso, então você percebe que nem todos os momentos a pessoa ela vem come entrada, prato principal e sobremesa. Então você tem que pensar em alguns momentos que você precisa ter algumas coisas para compartilhar. Então quando a gente abre o nosso cardápio, a gente tem coisas para compartilhar. A gente tem coisas que atendam vegetarianos, veganos. Então, esse público está aumentando? Hoje nós temos um número pelo menos próximo de 55% do nosso cardápio de pratos veganos vegetarianos. Veganos vegetarianos. Porque a gente tem esse 55% público. do cardápio. Exatamente. E a preocupação é conseguir dar um prato vegano, um prato vegetariano saboroso, que quem não é vegetariano ou vegano possa comer e se sinta satisfeito com aquele sabor também, né? Então a gente tem essa preocupação e hoje temos pratos que nós
equilibramos a quantidade também, porque a gente percebe que se é uma porção muito, muito grande, às vezes a pessoa ela não desfruta totalmente, para que ela possa, né, ter também, às vezes, o acesso a uma sobremesa, ou caso queira comer uma entrada, que ela tenha esse conjunto aí de possibilidades. E você me perguntou sobre ingredientes também, né? Isso, e uma tendência gastronômica, se tem um sotaque francês em função do chefe ou não, como é que é esse conceito gastronômico? Até porque, Edinaldo, porque você tem no restaurante, tem o café da manhã, os eventos, mas tem também o room service, né? E eu imagino que lá você deva ter um room service de gastronomia mesmo. Claro, os pratos do Emanuel atingem os quartos. Não é só o lanchinho, o misto quente da noite. Não, você come bem, exatamente. Fala, traz só uma coisinha rápida. Não, você come isso. bem mesmo nos quartos. Só que é claro, num hotel como o Unique, você precisa ter um pouco de tudo. Claro. Porque você recebe pessoas do mundo inteiro e que não necessariamente ela vem no Unique só para comer comida brasileira. Lógico, né? E nem só comida francesa, porque o chefe é francês. Então a preocupação realmente do Emanuel sempre foi ter um pouco de tudo. Então você tem uma pizza, você tem uma massa, você tem um frango gostoso, você tem um croque madame. Você tem um pouco ali de tudo que consiga atender restaurante e apartamentos também. E uma mudança, uma tendência que a gente percebe, nós no começo, né, ou talvez antes até da pandemia, nós tínhamos um consumo muito grande de produtos importados, totalmente praticamente, né? Era sempre muita coisa importada. Hoje não que nós não tenhamos os produtos importados, mas a gente tem muita coisa local, muito produtor local, muitos produtos brasileiros, tanto para poder fomentar isso também, né? Perfeito. Porque a gente sabe que a comunidade interna ela cresce quando você compra mais deles, como também tem muita coisa boa que você se permite conhecer e você traz tanto o público quer conhecer, quanto a gente também tem gratas surpresas ali quando a gente começa a trabalhar com algumas coisas. Então essa mescla a gente entende que faz a engrenagem rodar. Claro, né? e aí isso atrai também o hóspede estrangeiro para conhecer o produto. Claro, porque o estrangeiro ele tem essa vontade, essa fome literalmente de conhecer o que tem aqui, né? Então a gente trazendo muitas vezes no Unique, quando o cliente ele passa por ali, ele quer conhecer coisas diferenciadas ali, ele já vem com aquela expectativa. Então a gente sempre traz novidades, mas também temos coisas tradicionais que às vezes a pessoa queira ter. É uma visão para a maioria aí dos restaurantes da nossa categoria no estado de São Paulo. 95% das empresas do setor do estado de São Paulo são micro e pequenas empresas, e muitas vezes esse pequeno empresário às vezes não tem o acesso ou a cultura do ingrediente de maior qualidade brasileiro, né? Não o superprocessado, não o industrializado, mas aquele ingrediente do produtor. Isso encarece a operação muito. Qual é o impacto que isso traz? Porque, claro, vem com qualidade, tem uma questão logística, mas o impacto final no custo da alimentação, num caso como... Claro que vocês têm uma margem boa porque vocês são um hotel de luxo, mas de qualquer maneira o impacto é muito forte desses produtos no preço final, no custo final da operação de hotel. É claro que não tem como não ser impactado, porque algumas coisas elas realmente custam para a gente conseguir, né, ofertar. Mas a gente sempre tem um trabalho que fazemos a muitas mãos de buscar esses fornecedores, opções alternativas, exatamente, negociações que sejam boas para a gente também, porque é diferente você às vezes comprar 2, 3 caixas do que você comprar um volume, né, que um hotel como aquele consome. Então o seu poder de negociação também ele aumenta. Então muitas vezes a gente consegue ter um valor saudável, um cardápio saudável, porque a gente tem boas negociações e tem uma parceria, né, que funcione ali bem para o Unique. Claro. Sim. E, Edinalva, para a gente concluir um pouco o assunto, eu queria falar um pouco com você sobre sustentabilidade. Como é que o Hotel Unique se posiciona, o que vocês têm lá de atenção às questões tanto de resíduos sólidos quanto de, de óleo usado, ou de eficiência energética, ou de reciclagens, enfim. O que vocês têm lá como preocupação implantada, funcionando com esse conceito da sustentabilidade?
Hoje a gente não tem como não falar de sustentabilidade se você quer estar no mercado. Você o tempo inteiro precisa pensar como ser mais sustentável, mais verde, né? Mais saudável para a comunidade, para o seu negócio, enfim. Então hoje nós temos, além de alguns selos, né, verdes, a gente tem a preocupação de trazer parceiros que tenham essa preocupação também. Perfeito. Então hoje a gente trabalha, por exemplo, com um café que ele tem uma busca após o uso das cápsulas, que eles podem ser reutilizados, então não é uma geração de lixo ali para o solo, a gente utiliza e devolve para a empresa para que eles possam fazer novamente, né, a reciclagem e trabalhar com esse produto. A gente tem uma parte de economia com a parte do mercado de energia, então a gente foi buscar realmente essa energia mais saudável, mais sustentável para o Unique. Então nós compramos, né, essa energia de forma a entender o que o hotel precisa e que seja uma energia limpa realmente para os lugares, né? Por exemplo, dentro do apartamento, uma delicadeza, mas nós temos a parte de amenidades para os hóspedes. Nós preparamos um aroma que atenda o Unique, mas numa embalagem que ela seja sustentável, que ela cumpra esse papel de você ter aquela amenidade para o seu uso, para o seu bem-estar, mas que também depois ela possa ser reutilizada e devolvida de forma ao fornecedor preparar isso novamente e virar outros produtos. Então tem muitas práticas de verdade, essa parte de ESG é para a gente prioridade total e dentro de todas as áreas a gente acaba realmente tendo essa preocupação, né? Mesmo hoje nós trabalhamos com a parte de água, que nós usamos garrafas de vidro para que ela vá à mesa e retorne para ser, né, envasada ali novamente, uma água de qualidade, mas que não gere aquele tanto de plástico, que é danoso realmente para o mercado. Até porque isso traz um custo enorme para a operação. E assim, eu acho que somado a tudo, né, Enio? Somado a custo, somado a vamos fazer esse mundo ir mais longe pouco, né, do que talvez a gente tenha conseguido fazer, e isso é uma prática em todos os pontos, né? Desde um presente para o hóspede, desde de um produto que a gente utiliza, ou desde a escolha dos seus parceiros, né? Muitas vezes a gente precisa entender se o parceiro da gente ele tem essa mesma preocupação para que faça sentido eu comprar o produto dele também. Então a gente tem muitas práticas e talvez aqui eu nem esteja falando 5% delas, na verdade. Para fechar, Celso e Edinalva, quem está querendo entrar para trabalhar nesse mercado, o jovem que quer entrar ou que está pensando em entrar para a hospitalidade, para trabalhar em hotéis e restaurantes, já que nós precisamos muito dessa mão de obra, que recado vocês dariam para esse jovem hoje? O que é importante para ele pensar, se dedicar? O que é importante? O que você falaria para quem quer entrar no mercado? Ou não se iludir, ou para se iludir, ou para, enfim, qual mensagem? Você que passou por um crescimento de carreira super bacana, meus parabéns por isso, inclusive. Obrigado. Que mensagem vocês dariam para esse jovem para entrar no nosso mercado? Posso falar, Celso? E, na realidade, eu entendo que tudo tem um processo. E se a gente não aceita passar pelo processo, dificilmente você consegue chegar em algum lugar. Eu estou te falando 24 anos depois de ter iniciado nessa profissão. Parece tão rápido, né? Você chegar de ajudante de garçom à gerência de departamento? Óbvio que não, né? A gente precisa do esforço de ensino, da boa vontade de pessoas também de aceitar te ensinar. Então, o papel do Celso e de muitos professores que eu tive a oportunidade de acessar é importantíssimo, né? Mas é claro que também tem que ter a sua disposição, o seu propósito de falar. Para mim é uma bênção poder servir as pessoas e da maneira com que eu sirvo, com o que há de melhor no mercado dentro de um hotel de luxo como o Unique é. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? O Unique é uma empresa realmente diferenciada e não é no Brasil, é no mundo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Londres, que foi uma excelente oportunidade, mas todos os dias eu lembrava do Unique, porque eu falei, realmente o Unique é uma empresa que a família que idealizou aquilo, ela idealizou com toda a verdade e coração. Porque a cultura da empresa. Exatamente. Porque todo mundo que está ali replica um pouco do que os investidores colocaram naquele lugar. Então eu agradeço a Deus primeiramente porque é uma oportunidade, né, ter saúde, ter boa mente para poder trabalhar nisso, mas eu entendo que também a sua decisão de fazer esse trabalho com as suas melhores
possibilidades, né? Às vezes você fala, você sabe de tudo? Óbvio que não. Provavelmente nem metade do que eu preciso saber. Mas eu sou curiosa, né? Eu sou esforçada, eu busquei realmente ir nesse mercado e me doar para o melhor. E isso hoje me dá resultados, graças a Deus por isso. Mas não é fácil. Mas se você tem esforço, se você tem foco, acredita, exatamente. E aí você tem que entender, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu aceito doar do meu tempo. Fundamental. Exatamente. Então acho que isso é um pouco do recado que eu posso deixar. Se as pessoas têm esse interesse de trabalhar com pessoas, não tem melhor mercado. Especialmente num mercado como o mercado de luxo, tem muitas oportunidades, né? E aí é um pouco da sua permissão de aprender. Pronto, é isso aí. Professor Celso. Complementando, eu creio que a preocupação nossa hoje é carreira, né? Exato. Então que esse jovem, né, não encare como um bico, uma coisa que ele vai ficar fazendo um ano, 2 anos, mas siga o seu exemplo, não, o meu exemplo e tantos outros, que ele pense como carreira. Então ele está começando com 18, o que eu vou ser aos 48, o que eu vou ser aos 58? Exato. Claro, vai envolver formação, qualificação, aperfeiçoamento, especialização, uma visão ampla, né? E a gente sempre diz para a moçada, né? Não olha para a árvore, olhe para a floresta. É por aí. Pensar a longo prazo, né? Carreira. É isso aí. 2 super especialistas aqui, professor Celso de Santos Silva, entrevistando a Edinalva de Jesus, gerente de bares e restaurantes do Hotel Unique, um dos hotéis mais icônicos desse país. Muito obrigado, Edinalva, pela presença. Obrigado a vocês Celso, pela oportunidade. pela presença. Esse foi mais um bate-papo aqui do Foresp Experience. Olhe aí no YouTube, nos nossos canais, LinkedIn, Instagram, que tem mais bate-papo legal para vocês. Até já!